Opa, então, prontos para a nossa próxima parte da revisão? Então vamos lá. A gente vai falar de regimes totalitários e guerra civil espanhola, beleza? Então vamos rapidinho que aqui tem muita coisa para falar. Vamos embora. Primeiro você precisa entender o que é totalitarismo e o que é autoritarismo, entendeu? Segundo a Hannah Arendt, eu botei essa citação, tá lá na aula também, você pode ver essa aula depois de novo, de novo, de novo, tá? Aqui é uma revisão, então a gente vai só relembrar os assuntos mais rapidamente. A diferença é que o autoritarismo tenta forçar o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização, enquanto o totalitarismo busca mobilizar a sociedade civil de cima para baixo, para moldá-la e impor ao povo uma obediência ativa e militante. Então, enquanto o autoritarismo tenta despolitizar a população e deixar a população apática para ele poder fazer o que quer, o totalitarismo não. Ele quer que a população seja politizada, militante, mas sem oposição, tá? Do jeito que eles querem, que sejam também manobrados por eles, entendeu? Pelo governo totalitário. Mas é uma galera que, haja o que houver, vai apoiar, haja o que houver, vai estar junto, haja o que houver, vai ser militante do governo, não importa se ele está certo, se está errado, vai militar, entendeu? Bom, as características dos governos totalitários. Uma supremacia total do Estado. Eu separei ai meu Deus, por quê? Esqueci a palavra. Política, economia, sociedade, cultura. Um nacionalismo exacerbado, uma exaltação de um líder, né? Põe um líder lá no governo e vai exaltar esse líder. Um desprezo pela democracia, um forte militarismo, tá? Na economia você tem uma forte intervenção do Estado, um protecionismo no desenvolvimento industrial interno e investimentos em obras públicas. Na sociedade, você faz um apelo às massas, usa muita propaganda para deixar a população, né, ali acreditando naquilo tudo. E na cultura há uma censura, se pretende o controle da educação, manipular o sentimento coletivo, né, e a arte só se for para exaltar o regime, senão não precisa de arte. Né, a arte tem que ser, né, por exemplo, Hitler fazia muita coisa com cinema, né, o próprio Goebbels usava muito o cinema, gostava muito de usar o cinema para falar do governo, para exaltar o governo, para dizer que estava tudo bem, para mexer com o sentimento da população, com o coletivo, que mesmo a Alemanha perdendo, se ferrando, ele fazia filme para mostrar. Na Itália a gente tem aí a ascensão do totalitarismo, certo? Então o que acontece? A Itália está completamente arrasada depois da Primeira Guerra. Né? A Itália participa da Primeira Guerra, ela acaba mudando de lado, tá? Na Primeira Guerra e muito mal economicamente. E aí aquela desesperança toda, surge o Mussolini, cria lá um grupo, os Camisas Negras, e há uma marcha sobre Roma desses Camisas Negras e que acaba assustando o governo, e o governo acaba convidando o Mussolini para fazer parte desse governo para dar uma acalmada nessa galera. Né? Ele entra para o governo, vai perseguir os adversários e vai conseguindo cada vez mais poder, com aquela coisa de, ó, tá vendo, tô aqui, tô trabalhando, vamos resolver, e eu isso e eu aquilo. E vai. Depois ele consegue o apoio da Igreja Católica também, né, assinando o Tratado de Latrão, que vai a esse tratado que põe fim à questão romana, que vem desde a unificação italiana, né? Enfim, não vou nem falar disso para não confundir a cabeça de vocês, mas vem lá de 1860, 1870, e esse Tratado de Latrão põe fim e cria o Estado do Vaticano. É esse tratado que cria o Estado do Vaticano, o que dá um poder para a Igreja absurdo, né? Para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica agora não é só uma religião, ela é um país. O Papa não é só um líder religioso, ele é um líder de um país, ele é um presidente,
é um imperador, ele é um, né, ele que manda num país que é o Vaticano, que é um país rico, pequenininho, mas rico, que tem braços aí, né, em vários países do mundo, né, através da religião e das igrejas. Vem a crise de 29 e a indústria passa a se voltar para a política imperialista, né, que vai direto para a África lá em Ásia buscar saídas para essa crise econômica, né. Você começa a ter uma propaganda absurda na figura do Mussolini também. É assim que chega o fascismo na Itália. Na Alemanha, muita coisa também vem da crise de 29. Crise de 29, sentimento de desesperança, né? Tem dois grupos aí disputando uma nova abordagem, porque a abordagem anterior não deu certo, né, na visão deles, porque a economia estava muito mal das pernas e tudo mais, o Hindenburg não conseguia controlar tudo, então você vai ter uma radicalização entre comunistas e nazistas, né? Aí representados pelas tropas da SA, as tropas de assalto, que seriam quase que os camisas negras lá, né? Seriam um braço armado do nazismo. O Hitler passa então a fazer discursos inflamados, né? Com apoio colocando aquela coisa toda do nazismo, né? Do nacionalismo exacerbado, da raça superior, né? Do antissemitismo, e vai colocando, e ele vai falando umas coisas que muita gente vai comprando a ideia dele, vai achando, não, esse cara aí é bom, hein? Esse cara é brabo, coisa e tal. E a burguesia tentando chegar ao governo, né? Dominar mais a parte da burguesia e funcionários liberais passam a apoiar o Hitler e o partido, que começa a fazer demonstrações de força com desfiles das tropas armadas do partido, que vai, né, aquela coisa, aquela ordem, aquele desfile, né, todo militarizadinho, bonito, ordenadinho e tal, vai impressionando as pessoas numa época de caos. Você olha para aquilo e vê uma ordem, fala, opa, esses caras aí sabem o que estão fazendo, hein? E o Hitler acaba também, assim como o Mussolini, chamado para o governo, pressionado pelo crescimento do partido nazista, que vai ganhar muitas cadeiras, né, no parlamento, e ele acaba indo fazer parte do governo também, tá? Né? E aí nós temos os dois lá chegando ao poder, né? Aí depois é outro assunto, tá? Isso é a ascensão dos regimes totalitários. A gente está vendo como é que regimes totalitários se instalaram. Isso aqui a gente já está falando agora da Guerra Civil Espanhola, né? Na Guerra Civil Espanhola a gente vai ter também a crise de 29 influenciando muito, e temos aí dois grupos se formando, as falanges e a Frente Popular, com mais ou menos como aconteceu na Alemanha. Você tem os comunistas e você tem os fascistas, né, nacionalistas, exacerbados, fanistas e tal. As falanges vão apoiar o general Franco e a Frente Popular querem a democracia, tá? Isso porque já tinha um ditador lá, tá? E eles querem derrubar esse ditador, mas a falange quer botar outro e a Frente Popular quer uma democracia, né? O que o Hitler e o Mussolini vão fazer? Percebendo a influência do fascismo, né, nessa questão aqui espanhola, eles vão apoiar o general Francisco Franco e vão usar a Guerra Civil Espanhola como um laboratório para as pretensões deles, que já estão pensando numa próxima guerra. Então eles aqui vão testar vários armamentos que estavam desenvolvendo, estratégias de guerra. Então eles vão usar a Guerra Civil Espanhola como um treinamento, como um laboratório mesmo de experiência. É aqui que eles aplicam pela primeira vez a Blitzkrieg, que é uma tática de guerra que a Alemanha vai usar na Segunda Guerra e vai conseguir avanços muito rápidos com isso, tá? E no final, claro, o Franco chega ao poder e vai governar, olha só, de 39 a 75, tá? Na Espanha. Tá? Mas governos totalitários também podem ser de esquerda,
tá? O governo totalitário, ele não tem ideologia. Basta que uma pessoa distorça aí o discurso, as ideias democráticas para fazer um governo totalitário. De direita, como o caso do Mussolini e do Hitler, quanto de esquerda, né? Eu não gosto muito dessas denominações hoje em dia, acho que não fazem muito sentido, mas quanto, nessa época ainda fazia, quanto de esquerda como o Stalin, que depois da Revolução Russa chegou ao poder e também vai praticar, até antes dos dois, ele já começa a fazer isso. Tá? Um autoritarismo, com uma centralização absurda na figura dele, o culto à sua personalidade. Então mesmo os caras lá de direita do fascismo, eles bebem um pouco da fonte do Stalin, dessa coisa do uso de propaganda, de cultuar o líder, né, do culto à personalidade do líder, do autoritarismo, da centralização, tem muita coisa parecida. Por isso que a gente coloca tudo na característica de totalitarismo. Tá? E ele vai realizar os expurgos de Moscou. O que é isso? Vai expurgar, vai tirar de Moscou os seus adversários políticos. Então, para começar a eliminar. Assassina o Sergei Kirov, que era um cara também que tinha um histórico também na Revolução Russa e era um cara que podia se fortalecer e fazer frente à figura do Stalin, né? Ele cria gulags, que são campos de concentração, de trabalho forçado, né? Lá na Sibéria e tudo mais, onde ele vai prender muita gente, vai mandar para lá, para não ameaçar o poder dele. E tem o assassinato do Trotsky, que já estava no México, mas muita gente diz que o Trotsky foi assassinado ao mando de Stalin, por ordens de Stalin, que mandou matar, porque o Trotsky era talvez o maior adversário que o Stalin poderia ter. Se as coisas não fossem bem na Rússia e o Trotsky, por exemplo, começasse a voltar ou a querer alguma coisa e tal, ele podia fazer frente e ser uma real ameaça ao poder do Stalin. Certo? O Stalin vai tomar uma série de medidas aqui na economia, por exemplo, um plano de metas de 5 em 5 anos, ele crescia, né? Estabelecia metas de crescimento de 5 em 5 anos e começou a investir no campo, com as fazendas estatais, com as cooperativas de trabalhadores rurais, e não vai sentir tanta crise de 29 quanto os outros, porque era uma economia muito mais rural do que industrial e de consumo, entende? A União Soviética também vai se tornar o principal produtor de aço e petróleo, vai começar a investir pesado nessas indústrias, né, que não são de bens de consumo, mas sim de infraestrutura, que se chama de indústria pesada. Né? E o problema é que o social não acompanha o econômico, ou seja, a economia cresceu, mas a distância social, né, entre as classes sociais vai aumentando, ela não acompanha, né, o nível social. O sucesso econômico não puxa junto o sucesso social, né? A justiça social. Na educação, muitos avanços. Vai acabar com o analfabetismo na Rússia, vai investir em ensino técnico-científico para formar, né, pessoas que pensem, né, a tecnologia na Rússia, pessoas que mexam com máquinas, enfim. Né? Vai exaltar o trabalhador, o governo, o socialismo e o Stalin. Tá? Então havia essa exaltação de que as coisas estavam indo bem, fazendo sucesso, e o realismo socialista não passa daquilo que a gente falou ali atrás, da arte a serviço do governo. Então passou a se incentivar muito a arte para falar bem do governo, a serviço do governo, e não bem como uma crítica ao governo. Beleza? Então essa foi a nossa revisão aí. Né, encerramos a revisão com a aula anterior e com essa para a sua prova, e agora é manter a calma e fazer uma boa prova, ok? Um abraço para vocês aí e até a próxima.